Galera, tudo bom com você? Beleza? Tudo bom, Felipão? Isso aí, Pastor André, tamo junto. Luanzão. A gente tá aqui para aquele momento mágico, incrível, único, o nosso encontro cultural online. Olha que nome bonito que é o nosso programa, né? Mais conhecido como A Capela. famosa Capela, né? E hoje o tema é bem importante, talvez um dos mais importantes: identidade. Qual a sua identidade? Bom, a minha tá na minha carteira ali. Tá bom. Não saio sem ela, né? Você não sai sem a sua também. Mas hoje nós vamos responder essa pergunta aí: qual é a nossa verdadeira identidade? É verdade. Porque o mundo que a gente vive, né, pastor? Todo mundo quer dizer o que a gente deve ser. Mas qual é a nossa verdadeira identidade? E tem uma música que fala disso aí, né? Vamos cantar. Composta por quem será, né? Por um cara aí. Neste mundo encharcado de opiniões, teorias e suposições, ideologias em oposição, todos querem dizer como devo viver. Nesta confusão que eu lembro que eu posso me posicionar, pois a minha fé está firmada e por nada eu a negocio. Decidi por Deus andar, pois minha origem, meu futuro e minha missão só encontro nas palavras deste Deus. Na verdade que não muda, eu conheço sua vontade. Nela encontro a minha essência, procedência, meu DNA. Nesta confusão que eu lembro que eu posso me posicionar, pois a minha fé está firmada e por nada eu a negocio. Decidi por Deus andar, pois minha origem, meu futuro e minha missão só encontro nas palavras deste Deus. Na verdade que não muda, eu conheço sua vontade. Nela encontro a minha essência, procedência, meu DNA. Agora que nós já cantamos, primeiro a gente tem que explicar que esse fundo tá aqui não é porque a gente acha que você é criança, porque você não é criança. Não estamos com crise de identidade. Não estamos com isso. Né? É porque Somos nós- adultos, tudo certo. É porque nós estamos com uma semana especial para os pequenos e esse é o fundo deles. E aí a gente deu essa honra para você de ver o fundo deles. Spoiler, né? Vamos orar? Vamos orar. Deus, que bom que o Senhor é bom, Pai. Que bom que o Senhor nos criou e nos criou com identidade. Nos ajuda a descobrir qual é a nossa identidade agora, para que a gente possa melhor te servir e, por consequência, ser pessoas melhores. Por favor, nos ajuda. É no nome de Jesus que oramos. Amém. É isso aí. Como a gente está aí. falando de identidade, a gente não confundiu as identidades aí na capela. Vocês viram aí que tá tudo certinho. É pro Fundamental 2,5 essa capela, sim, é pra identidade, pra idade de vocês. E falando em idade, identidade, essa coisa toda aí, pastorzão, pastores, vocês sabem quem são vocês?
Tá tudo certinho? Ah, Você sabe o eu número sou. da tua identidade, pastor Rafael? Com certeza, 47.718, 300, não vou falar o último porque, enfim. Sim, volte nele depois, viu? Vote aí. Identidade, pastor, porque é o seguinte, hoje nós vivemos sim uma crise de identidade em todas as áreas, na área social, na área emocional, na área familiar, até na área sexual, Ih. especialmente na área sexual, né? Então, assim, o que Deus diz que eu sou? Né? O que a Bíblia fala que eu sou ou o que a sociedade diz que eu sou? Já posso começar lendo um texto polêmico aqui? Vai procurando aí, porque é interessante a gente pensar o que esperam de mim, pensar naquilo que esperam de mim e naquilo que eu sou. Essas duas coisas a gente precisa ter bem claro quando a gente fala aí de identidade. O que esperam de mim? Por exemplo, o que a sociedade espera de mim como um pastor, na minha identidade como pastor? E o que eu sou como pastor? É só o pessoal pensar. O que esperam de você como estudante? E o que você é como estudante? E é importante você saber sua identidade para que você não venha se frustrar, Com certeza. né? Saber exatamente quem você é para não deixar que as circunstâncias determinem quem você seja, beleza? E a Bíblia, ela fala alguma coisa sobre isso, né? O que é o ser humano de verdade? Isaías 40, o verso 17. Para aumentar nossa autoestima agora. Diz assim, ó: as nações do mundo não têm valor para ele. Peraí. Quem que é esse ele? Tá falando de Deus aí? Esse ele é Deus? Eu acho que é, deixa eu ver, contexto. Pior que tá aqui, ó. E Não há outro continua. como o Senhor. Ixi. Eita. Mas é só isso que lê? Tem mais alguma coisa ainda? Vou Continua. até começar de novo então. Então, Porque colocar- fala assim, Deus- já tá Deus- falando que as nações não nações. são nada. Então eu que faço parte da nação. Ixi, peraí, lê o texto de Vamos novo aí. colocar os nomes então. Vamos lá. As nações da terra não têm valor para ele, barra Deus. Aos seus olhos, ou seja, aos olhos de Deus, valem menos que nada. São apenas vazio. Caramba, dentro desse texto da Bíblia fala que assim, é como o fino pó da balança é menos do que nada. Já parou para pensar se as nações são menos do que nada? O Brasil é uma nação. Chama o O mal. que eu sou? Eu acho que a gente encerra essa capela da maneira mais depressiva que possível, né, pastor? Cara, não, é o Descobrir que a gente não é tudo isso que a gente pensava que é. Cara, eu tava fazendo as contas aqui. Vamos lá, faz as conta contas. comigo. Quimicamente, o que é o ser humano, pastor? Fala aí. Ó, Pastor, se você não química- sabe, ele é químico também, né? química, ó, eu vou pegar uma colinha aqui para ajudar, Pega porque a é colinha. muito elemento químico. Tá o aqui ser que humano nós aqui. temos Vamos ó. saber quanto vale a matéria do ser humano. Você sabe que tem um químico inglês, o Charles Henry May, que ele fez esse estudo sobre o que é que quimicamente vale o ser humano. E ele chegou aí a umas conclusões bem curiosas. Olha só, gente. A gordura que o corpo humano tem aí, né? Um ser humano normal, constituído aí, normal, tá? Sim. Com essa gordura aí, pode fabricar 7 sabonetes. Ah, isso No nosso caso, dá uns 3 ou 2 vida, aqui, né? 3 semanas de sabonete em casa. São 7, olha só. Com o açúcar que a gente tem aí no organismo, a gente consegue adoçar uma xícara de café. Olha aí, ó, gente. Você pode ser a salvação de alguém que tá com uma xícara de café amarga. Amarga. Matar você só pra adoçar um café, tamo mal, Com, hein, cara. ó, com o ferro que a gente tem no nosso corpo, a gente consegue fabricar um prego de tamanho médio. Puxa vida, então ontem eu montei minha rack em casa ali, foram muitos pregos usados. É, Eu tô isso com mais aí. remorso. É isso aí. Aí, o fósforo que existe no ser humano serve para 2.000 palitos de fósforo. Você viu? Já pelo menos. Pelo Já menos dá, de né? fogo nós estamos bons, né? Ali, o Garante fósforo aquela ali e tal. refeição durante um tempo. Olha que legal. Com o magnésio que você tem aí, ó, dá pra revelar ali e tirar uma foto. Ó, Que coisa, nem sabia que Pose magnésio pra era foto. usado pra isso. faz Que pose pra coisa. foto. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Se você somar o ferro, o fósforo, o magnésio, o açúcar, a gordura, sabe quantos dólares isso vai dar? Cadê aquele somzinho de tim-tim? É isso aí. $1. Então, amigão, isso um homem plenamente constituído, sadio, mas a gente tá falando para adolescente, né? Se um homem plenamente sadio vale $1, Digamos que você vale a metade disso, talvez. Puxa vida aí. Uns R$3, como diria Então o você está meu. dizendo que quimicamente a minha identidade
É Não, é $1. $1, $1, assim. Você $1. vale menos do que... Então, pra você Não que dá nem 5 pila. Não, dá mais de 5 pila. É, já, hoje né? o dólar tá valorizado, né? Não, você vale mais do que 5 pila, gente. Olha aí, Agora pensa assim, ó. Dá quase pra comprar uma coxinha na cantina. Tem pessoas que se acham, que são extremamente arrogantes, são, né, pessoas inacessíveis. E no fundo, nós temos a mesma estrutura, né? Com Que coisa, certeza. então interessante. Inclusive a Bíblia fala em Gênesis 2:7, e formou Deus o homem do pó. É por isso que a pessoa morre e vira pó. Né? Muito bem. Onde é Quimicamente a gente já sabe a nossa identidade. A minha pergunta agora é onde é que a gente vai chegar com essa conversa? Porque eu fiquei super animado. Pois é. Sabe qual é o problema? Agora vamos pular da parte química. A sociedade também quer dizer pra você qual deve ser a sua identidade. Exatamente. E E ela não pede licença, não. pior do que a química, porque assim, a química, ela diz assim, ó, pronto, é $1, pronto, acabou, você já sabe que é aquilo ali, Não tem como mudar. Não tem que fazer. Você não vai se valorizar botando mais magnésio Já pra dentro aí, é, né? é isso aí. Não vai. Agora, a sociedade coloca uma carga sobre nós em relação a algumas coisas que nos frustram. Seja isso, vista isso, coma isso, pense isso, assista isso, compre isto. E aí isso acaba mexendo com a gente por completo. Mexe porque a gente quer ser algo, a sociedade diz que a gente deve ser outra coisa, talvez a nossa família quer que a gente seja outra coisa. E aí a gente fica nesse misto de quem eu sou, o que eu faço, como é que eu vou, para que lado eu vou. E aí, meu amigo, a cabeça entra em parafuso e aí já sabendo que a gente não vale nada aqui, quer dizer, vale $1, aí vai se enforcar no pé de couve. Mas espera aí, não é assim. E há um fator que junto com a sociedade dificulta um pouco isso, que é a cultura. Ou seja, Sim. a cultura determina a sua identidade se você já não tiver uma. O que é cultura? Aquilo que a gente ouve, aquilo que nós vestimos, as conversas que nós temos no dia a dia com as pessoas, o modo como nos alimentamos, as coisas que compramos, ou seja, tudo isso tem a ver com a cultura, o que assistimos, o que jogamos, certo? E tudo na cultura tem um propósito, que é colocar sobre você uma identidade, um rótulo. E se você não ficar esperto, você pode estar sendo rotulado e nem sabe. E é tão interessante porque a Bíblia, ela já diz pra gente não se rotular com as coisas que existem aqui. Não tem um texto disso? Romanos Tem. capítulo 12 fala ali justamente acerca disso. Olha só, a Bíblia já pensando na sua identidade, na minha identidade, olha o que ela fala lá em Romanos capítulo 12, e é o versículo 2, é isso, pastor Felipe? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Pastor, deu um bug na minha cabeça, sabe por quê? Total lendo esse verso aí. Porque as pessoas tendem a chamar aqueles que não seguem a cultura de gente careta. Exatamente. Você é muito careta, você é muito atrasado. Só que o texto diz o contrário. Ele fala assim, ei, para de ser igual a todo mundo, que isso é careta, e deixe Deus renovar a sua mente para ser uma pessoa diferente. Que coisa, né? Então ser diferente aqui é você não ser moldado pela cultura. Exatamente. Seria mais ou menos assim, ou você se adequa à cultura e é rotulado por ela, ou você modifica a cultura, você influencia a cultura, você cria a sua identidade acima da cultura. E isso é tão interessante porque agora, esse momento da história da humanidade que estamos vivendo, todo mundo quer ser diferente e se ancora naquele jargão. Porque eu quero ser feliz. Então eu vou me comportar desse jeito, eu vou discordar da cultura disso, discordar da cultura daquilo, discordar da minha família naquilo outro. Por quê? Porque eu preciso ser feliz. Eu nasci diferente. Só que esse pensamento tá certo. Só que o diferente é porque Deus tem um plano para mim. Isso me torna único. Então, Algumas pessoas querem ser diferentes sendo completamente iguais a todo mundo. E esse é o ponto. Muito bom, Felipe. Algo que a gente precisa parar para pensar, se a gente pegar um exemplo bíblico de Daniel, em relação a justamente ser diferente no meio onde ele estava, se a gente for lá para Daniel estudou
uma cultura babilônica. Daniel, ele aprendeu a língua babilônica. Daniel, ele foi sábio da Babilônica. Se formou na faculdade de Babilônia. Só que Daniel não era babilônico. E ele em nenhum momento deixou a cultura babilônica influenciar quem ele era. E ele sabia a identidade dele, quem ele era e aonde ele iria chegar. E aí tem um negócio que a gente não pode deixar passar em branco. Porque quando fala de Daniel, a gente fala assim, mas ele estudou lá, fez tudo lá, mas ele fez tudo isso mascarado. Negativo. Todo mundo sabia que ele era diferente, as pessoas reconheceram. Tanto que ele virou o conselheiro do rei. Ele era o primeiro cara que o rei ouvia quando tinha problema. Então às vezes a gente fala assim, não, eu vou agir igual todo mundo para eu ser aceito pelo grupo, para eu ter sucesso nos amigos. Quando eu crescer eu vou agir igual todo mundo para ter sucesso no trabalho. Daniel não. Ele foi quem Deus queria que ele fosse e virou bichão. Porque ele foi quem Deus queria. Em outras palavras, ser careta é justamente ser igual ao padrão que a cultura às vezes quer nos impor, certo? E aí tem um outro texto aí, pastor, que é 1 João capítulo 2, verso 15. A gente não vai ler o texto, hein? Tema de casa para você, tá? 1 João capítulo 2. Vou ler o título do texto. Leia o título do texto. O título do texto diz assim, ó: não se deve amar este mundo. Olha só que coisa, eu vou ler esse texto aqui, vou ler. Observa o texto assim, ó. Não ame o mundo. Quando a Bíblia fala mundo, fala desse sistema, essa cultura que é contrária àquilo que Deus quer. Não ame essas coisas, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, a cultura do mundo, o amor de Deus não pode estar nele. Então olha só, a gente lê um texto dizendo pra gente não se acostumar com as coisas desse mundo. A gente lê um texto agora para dizer pra gente não amar as coisas deste mundo. E essas coisas moldam a nossa identidade. Ou seja, se eu não me conformo com as coisas desse mundo, se eu olho e não me acostumo com as coisas que existem aqui neste mundo, e quando a gente fala desse mundo, são as coisas contrárias àquilo que Deus nos pede, aqui eu começo a formar a minha identidade contrária ou não acostumada com as coisas desse mundo. E aí, ainda assim, Deus pede para que eu não ame as coisas deste mundo. Não basta só eu não me acostumar, basta eu não amar as coisas deste mundo, é isso? É isso. Você quer ver um exemplo prático? Imagina que nos tempos antigos na escola, alguém levanta e xinga o colega. Isso seria completamente estranho, ofensivo. Sim. Tipo, peraí, então, cara, você está fora do padrão aqui, a gente não faz isso. O tempo foi passando, aumentou-se o desrespeito, a ponto de hoje, se você defender alguém que está sofrendo bullying na sala, você vai ser o cara, por que tu tá defendendo? Vamos zoar ele, vamos fazer, vamos acontecer, aquele cara é chato. Ou seja, inverter o processo. Sim. E a Bíblia nos chama a fazer o retorno. Diferente. E é interessante. Sabe por quê? Porque Deus ele nos criou com um propósito diferente. Diferente. E isso está na Bíblia, inclusive. Com certeza. Efésios capítulo 2, verso 10. Diz assim, ó: pois somos obra-prima de Deus. Opa, não é qualquer coisinha não. Olha só. Não é qualquer coisinha não. Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão, ou seja, Ele já planejou para nós. Olha aí. Olha só, isso seria predestinação? Não. Não, eu posso decidir não fazer. Em outra capela a gente fala a respeito disso aí. Mas, olha só, Deus nos criou e Ele tem um plano, um propósito para nós. Só que quem escolhe se eu quero seguir esse propósito, esse plano, sou eu. O nome disso é liberdade. É igual meu pai. Meu pai não queria que eu fosse professor. Eu dei um bolo nele lá e hoje eu sou professor. Ele não sabe que eu falo pra ele só o outro nome, pastor, entendeu? Aí eu enrolo ele. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia diz que você tem uma identidade porque você foi criado por Deus e você já nasce com um propósito, que é fazer aquilo que é bom, aquilo que é correto, que você só consegue fazer isso se estiver ligado a Deus de verdade, plenamente. Porque muitas pessoas conseguem até fazer o bem, mas às vezes não pelo motivo correto. Olha só, então através da minha identidade eu sei o que eu devo fazer. Primeiro eu sei que eu não devo me acostumar com as coisas do mundo, eu sei que eu não devo amar o mundo, e eu sei que a minha identidade me leva a cumprir o plano de Deus para mim. Mas quem de fato eu sou então?
Isso aí tá aqui. Tá A escrito. Bíblia me fala claramente, quem de assim, fato eu sou? sem esconder nada. 1 João capítulo 3, verso 1. Tem um texto lá. Felipão, Romanos 8:37 também, mas vamos ler primeiro 1 João 3, verso 1, que diz o seguinte. Olha, esse texto é bonito, hein? Diz assim. Tem que botar música nessa parte. Vede que grande amor nos tem concedido Deus, o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato, ou seja, de verdade, nós somos filhos de Deus. Ou seja, não é que Deus nos chama só, você é meu filho e tal. Não, a Bíblia fala, de fato você é. Você veio de Deus, sua origem está nele e você não é um filho bastardo, entendeu? Olha só que coisa doida isso, gente. A minha identidade é ser filho de Deus. Você tem o sobrenome do seu pai aí, né? O sobrenome da sua mãe, do seu pai. E esse sobrenome vai para você porque esse sobrenome revela quem você é. Você é filho de fulano. Quando nós vamos para Deus, Deus ele nos chama de filho para que a gente tenha a mesma identidade dele. Ou seja, eu posso ser aquilo que Deus é. Olha só que coisa interessante E isso, muitas gente. vezes ter a identidade de ser filho de Deus será completamente diferente daquilo que a cultura diz que você deve ser. E você precisa decidir, Sim. certo? E o texto que está lá em Romanos Esse é 8, o finality. 8:37 diz assim, ó, Romanos 8:37. Mas apesar de tudo isso, ou seja, mesmo se a cultura não me entender, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Ou seja, Deus me criou, Ele planejou que eu tenha sucesso em tudo que eu for fazer e Ele me amou. Mesmo se eu não for compreendido pela cultura, Deus me amou e Ele tem planos para mim. Nós começamos falando que a gente vale menos do que nada, para terminar dizendo para você que para Deus você é filho. E se não existe uma palavra no português para definir alguém que é menos do que nada, também não existe uma palavra para definir aquele que é mais do que vencedor. Exatamente. Super vencedor. Não há. Mega vencedor. E Deus chama você de filho para que você seja mais do que vencedor ao lado dele. Que Deus te abençoe. E que você realmente perceba as vantagens, que são inúmeras vantagens, de ser chamado filho de Deus, de ter a identidade do Pai contigo. E por último, não seja um influenciador para as mesmas coisas. Influencie, molde a cultura para o bem. Deus te abençoe. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado porque podemos chamá-lo de Pai, porque somos teus filhos e assim, ó Deus, podemos ter a sua identidade em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe para que realmente, bom Pai, nós possamos influenciar, exercer influência àqueles que estão ao nosso redor. Exercemos a influência do céu. Que o Senhor fique com a gente, nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém.